nessa sintonia que a gente já começou aqui meio descontraído, hoje a gente tem uma lenda viva, sabe? O menino prodígio. E fez sucesso aos 17 anos, entrou para a faculdade. Isso aí é uma honra também, porque com 17 anos, tá em outro aspecto de mundo. E hoje a gente irá trazer uma pessoa tão especial, cativante, nova e, o mais importante, criativa e corajosa. Quero apresentar o Gui. Como é que tá, Gui? Muito obrigado, viu, pelo convite. Uma honra estar aqui. Você que dispensa comentários, um empresário nato. Tô tudo bem, tá tudo certo, graças a Deus. Estamos aí na jornada. Tô aqui à disposição. Ô Gui, essa jornada sua como empresário, como advogado, de onde que veio essa vontade de empreender e de ser o equilíbrio da lei? Certo. Bom, vamos lá. Eu nunca pensei que eu fosse fazer direito. Ali, cara, até os 17 anos, eu vivi o sonho do meu pai, que era qual? Ser jogador de futebol. Né? Então, joguei no América, fui pra São Paulo com 16 anos. Top. Joguei no Osasco lá, o time do Osasco depois virou Audax. E quando eu voltei, meu avô militar falou pra mim, falou, olha, estuda, faz um concurso pra fazer o CFO, né? E aí eu falei, tudo bem, vô, não tem outro caminho, né? Então, o futebol não deu certo. Nossa. Vou estudar. E aí, logo no início da faculdade, eu entrei pro estágio. Né? Meu avô tinha um amigo, dono de escritório, um escritório até renomado aqui de Belo Horizonte. E aí, no terceiro período, eu entrei, né, pro estágio. Então, eu ia pra faculdade, ia pro estágio. Mas com a cabeça, com a mentalidade que eu fosse fazer concurso. Mas é paixão à primeira vista. Desde o primeiro, né, momento que eu entrei no escritório, que eu vi um grande advogado, como se posicionava, um escritório de massa, então acaba que você cria referências, né, uma escola. E aí eu já desisti do concurso. Agora, no seu primeiro período na faculdade, você já se achava advogado? Porque tem alguns aí que já tá advogando pra família. Não, tá errado, tem que ser assim. Você já tinha esse pré-atitude? Ou você já era mais não queria pagar os 10% do garçom, né? No primeiro período. Já começou. Não, cara, realmente assim, eu me identifiquei muito rápido. Foi uma questão de escolher o direito ali mais pro concurso, por eliminatória também, porque era muito ruim na escola, não sabia matemática, física, era péssimo. E o direito com o português ali eu já tinha facilidade. Então eu me identifiquei já de pronto, sabe? Quando eu entrei pro escritório, afirmou. Eu vi o pessoal elegante ali, né? Falava bem, portava bem, advogava para banco, seguradora. Eu ficava imaginando o cenário, né? Eu quero ser um grande advogado e tudo. Sempre. Já começou a aguçar, né? Sempre, né? E eu acho que isso é da gente. Eu, por mais que fosse estágio, eu já me enxergava ali como um advogado. Então eu queria estar sempre bem vestido, né? Eu me preocupava com a questão do horário, né? Então eu sempre acreditei na nossa marca pessoal. Por mais que você tá numa empresa, né? Tá numa instituição, você tem sua marca, a imagem que você passa para os outros, né? Isso, né, vem de criação. E aí eu fui, né? Fiquei lá, acho que 4 anos e pouco, né? E na pandemia cheguei a advogar alguns meses. Mas a pandemia mudou a história de muita gente, né? E aí acabou que mudou a minha também. Hoje, né, eu vejo que foi uma graça de Deus, porque foi quando eu fui dispensado. E aí eu falei, olha, eu vou tentar empreender. Mas naquele momento, assim, porque muita gente teve um momento meio de dor ali, uns afundaram, outros subiram. Qual momento ali que você falou assim, cara, é o meu momento? Porque tava tudo parado. Todo mundo na solidão. Pra mim, quando eu recebi a notícia da minha dispensa, foi pesado, doloroso, né? Porque eu tinha acabado de pegar o AB. Né? Você já cria muita expectativa. Demais. Só que chorei uma noite, no dia seguinte eu já... Peraí, então deixa eu ver o que eu tenho. E não tinha nada.
Não tinha nada. E aí... Que interessante, cara. Não tinha nada, cara. Nada. Você tava preso na coleira e qual o momento que você rebentou a coleira? Que eu sempre falo isso. Pois é. Aí eu conversei com a minha tia, né? Que é uma contadora. Ela tem uma contabilidade de bairro. Eu falei, ô tia, olha, eu fui dispensado. Eu não tenho nada, mas será que eu posso ajudar de alguma forma? Você pode me oferecer algo para eu começar? E ali eu falo que foi uma mãe para mim, sabe? Porque ela falou, Gui, eu tenho um computador, né? Eu posso te ceder uma mesa, como se fosse aquelas mesas que tinha na escola do professor, com duas gavetinhas ali do lado. Sim. Então, ela falou, eu posso te ceder isso e você vai ficar com outros contadores aqui na sala, é o que eu posso. E dali eu fiz, né, a minha melhor oportunidade. Meus parabéns, cara. Não, que isso, obrigado. Puxa. E eu tinha só esse computador, essa mesa, mas no início eu já pedi a alguns colegas, pô, cara, me indica, né, não tinha ainda o marketing, nada, me indica, se tiver qualquer problema, atraso de voo, na época você tá começando, você não pode nichar, né? Atraso de voo, divórcio, inventário, ação de acidente de trânsito. Mas Deus foi muito grandioso. Você nunca foi por aquele lado do advogado criminal, não, né? Não, legal. Minha noiva, ela é criminalista, né? Mas, de fato, não. Você nunca teve essa inclinação? Na porta ali, com o meu limite era quando o cliente era preso por dever pensão alimentícia. Então, eu ia lá, é o meu limite ali. Mas ainda atende pensão alimentícia? Não, hoje no escritório a gente atende, porque o escritório é full service, né? Nós temos várias áreas, mas o meu foco é o empresarial. Então, hoje a gente já conseguiu nichar bastante. Legal, né? legal. Mas desde o início, cara, assim, Deus foi muito... né, gracioso comigo, eu me considero abençoado, porque da minha dispensa, já no primeiro mês, eu sempre tive cliente. E como que eu fazia? Como eu não tinha sala, minha tia cedeu um espaço ali, como se fosse uma copinha. Aí eu pegava o papel em branco, a folha A4 e uma caneta. E fazia dali a minha sala de reunião. Aí a pessoa ia contando, eu ia anotando, né, o problema e tudo. Aí pedi, olha, só um instantinho, agora eu vou consultar a minha equipe, que nós vamos fazer o seu contrato de honorário, só pra top, né? E eu ia lá rapidão e fazia, sabe? E desde o início, cara... Que legal, cara. Sério. Admirando você. Muito legal, velho. Foi diferente, né? E no fim desse... Eu acho que eu fui dispensado, porque a pandemia foi o quê? Abril, não foi? Fevereiro ou abril, assim, eu lembro que ela começou em março, não? É março, né? Foi março. Ela pegou pesado ali, porque passou o carnaval. Meu Deus. Esperou passar o carnaval. Vamos deixar eles divertir, porque o pau vai quebrar daqui a pouco. Foi março, se eu não me engano. Que teve até o lockdown. Foi horrível, cara. Né? Foi horrível. E aí, cara, desde o início... foi uma época que teve muito divórcio. Não sei se você vai lembrar, os jornais falaram, olha, a época que mais que está tendo. Eu não sei, eu tava solteiro, então. Tava solteiro, né? Tô solteiro. E aí eu peguei uma maré muito boa, né? Assim, não feliz pelos divórcios, mas é um trabalho, né? A gente é instrumento de justiça. Então eu fiz muito divórcio, cara. E assim, no final do ano, só pra você ter uma ideia, eu faturei o que eu levaria 3 anos pra ganhar se eu tivesse no escritório que me dispensou. Entendi. Aí ali eu vi que eu tava no caminho certo. Falei, Deus, muito obrigado. Eu entendi que eu tenho que empreender na advocacia. Glórias pra um e tristeza pra outros, né, cara? Mas sempre assim. Não tem jeito. Na pandemia teve um período que eu ganhei muito dinheiro. No outro período o dinheiro sumiu. Então, assim, pra alguns foi... Sempre no ramo da construção, como que você fez, assim? Na pandemia você já estava na pandemia tava prestando serviço pra construtora. Entendi. Eu tava na consultoria, a empresa de consultoria me deu dinheiro. Entendi. Aí foi legal. Surfou uma onda boa. Foi. Eu sempre faço, tem que ter 3 negócios. Sim. Um que não dá dando certo, você vai pro outro. Isso. Já me salvou muito isso, sabe? Sim. Que momento você entendeu que você era um empresário? Em qual momento ali que você falou assim, cara, eu não sou funcionário, eu sou empresário. O que é um empresário para você? Como é que você se enxerga assim? Perfeito. Eu enxergo, José, da seguinte forma. Existe uma quebra de paradigma entre o prestador de serviço, o autônomo e o empresário. Então, quando eu enxerguei que eu não poderia
é fazer o contrato, atender o cliente, ficar no pós-venda, que é o que a gente chama, né? Depois que o cliente fecha, fazer a audiência, depois voltar para atender, depois peticionar. Este momento eu vi que eu precisava ter uma estrutura, eu precisava ter uma equipe, senão eu pararia de crescer, o escritório iria estagnar, e aí eu não poderia, evidentemente, né, chegar no patamar que eu sempre sonhei. Amém, isso aí. Então, quando eu vislumbrei isso, eu já, né, contratei, trouxe pessoas, né, com uma equipe hoje maravilhosa que eu tenho. Top. Então, cada um ali tem a sua função. Eu não posso pegar a câmera, gravar, e aí depois eu atendo o cliente, e aí depois eu faço a petição, e aí eu faço... Eu acho que você se limita. Então, para mim, o empresário é aquele que entende a importância da empresa, que a empresa está, inclusive, acima do nome dele, né? E aí ele se organiza para ficar no estratégico. Então, hoje eu preocupo com o estratégico. Eu atendo meu cliente, eu faço questão, eu gosto de ir lá tomar um café, eu vou nas empresas, eu tenho um cronograma de sempre estar na empresa. Isso é bom. Né? Então, assim, eu preocupo com o estratégico, o que eu posso oferecer para o meu cliente hoje, né? Que poucos escritórios oferecem ou que ninguém está oferecendo ainda, né? Então, para mim, o empresário é isso, cara. Eu acho que tem que entender que se ele realmente quer uma estrutura, ele quer empreender, ele tem que ter essa quebra, né? Muito bom. Na construção civil, eu tinha alguns funcionários bons, e aí identifiquei um funcionário com uma liderança muito especial, sabe? Certo. E aí eu ensinei ele a fazer tudo que eu fazia. E esse cara começou a fazer de uma maneira totalmente diferente e agradável, sabe? E aí eu ensinava eles os toques e tal. Aí teve um momento que ele falou assim, cara, eu quero crescer mais. Eu vou estudar. Você libera um espaço pra mim aqui, pra mim estudar? Eu falei, cara, já tá liberada. Só você querer um momento ali, você faz o que você tem que fazer. Pega ali, né, no final do expediente, ou no final, assim, umas 4 horas, né? Você estuda ali e tal. E esse cara estudou, passou, sabe? Ele estourou, arrebentou a coleira. Aí no dia que ele me avisou, ele foi muito homem, falou assim, cara, eu vou sair daqui 3 meses. Nossa. Aí eu falei, nossa. Pegou você desprevenido. Não pegou porque eu já sabia, mas assim... Já imaginava. Já imaginava, mas não tava preparado. Não pensava que era real. Eu não pensava que era real. Eu pensei que era um futuro distante, pô. Uns 3 anos pra frente. Aí ele chegou perto e falou assim, cara, eu tenho que sair. Ô, irmão... Meu olho encheu d'água, cara. Nossa, meu olho encheu d'água. Falei assim, cara, eu tô perdendo o melhor cara aqui. Melhor cara na parte de estratégia e tal. Mas eu tinha o melhor cara na parte operacional e tal. Mas era aquele que se apostava, cara, era ele, cara. Era ele. Eu saía... Eu não ficava lá na empresa, na construtora, nas obras lá. Ele ficava, ele não desembolava. E aí eu falei assim, cara... Voa, irmão, voa. E hoje ele me agradece muito pela experiência que teve. E o que eu falo isso? Você tem que criar várias lideranças. Por quê? Porque talvez a outra liderança quer voar também. Como é que você lida com isso? O que é um líder para você? Você é líder? Você tem outros líderes? Me explica isso. Não, perfeito. E o seu posicionamento, a sua atitude com ele, é o que eu acredito. Amém, cara, obrigado. Eu penso que é propósito. Você não pode travar o cara. Não pode. Não pode, é sacanagem. Pra mim isso é egoísmo. Aí vai de encontro, às vezes, até com o que a gente crê, né? Sou cristão. Também, então, pô, que bom. Eu acho que ele foi bom pra você, não foi? Foi. Ele te ajudou, ele te auxiliou. Sim. Ele vestiu a sua camisa. Vestiu. E se ele sentiu que era o momento dele, é o chamado dele, cara, a gente não pode. Você fez corretíssimo, eu faria igual. E já fiz também. Né? Eu penso assim, o que é o líder, cara? Quando vem pra mim, assim, um conceito. Liderar é servir. Liderar Gostei, é servir. Hein, cara? Gostei disso aí. Né? Tem pessoas que enxergam que o líder é aquele que tem que estar somente à frente, é o que delega ordens, é o que às vezes é o primeiro a apanhar. Tudo bem, mas para mim liderança é você posicionar pessoas e servir.
Por exemplo, né? Nós temos, né, líder, né? Vou dar o exemplo do escritório. Eu tenho um time. E cada um tem uma oportunidade de desenvolver uma liderança, assim como no seu segmento, eu acredito, né? Então, eu penso que o líder é aquele que tem responsabilidade, serve os demais da equipe, não tem ego. O líder, ele não pode ter ego, porque senão... Exatamente. Ele impede outras pessoas de crescer e desenvolver liderança também, né? Então, eu vejo que, para mim, no meu ponto de vista, a palavra base é servir, é se posicionar, é não fugir da responsabilidade, é vestir a camisa, isso que nós estamos conversando. Sim, sim. Né? Tratar o negócio como, né, se dele fosse mesmo. E aí, pode acontecer o que aconteceu com você, da pessoa sair, mas eu tenho certeza que as portas estão abertas. Sim, claro. Né? Claro. Como você também poderia, talvez, se ele não tivesse tomado tivesse esse posicionamento, ter chamado ele para ser um sócio. Sim, tinha um futuro. Né? Tinha um futuro, porque você começa a enxergar a pessoa como um líder e ele também passa para os demais membros, para aqueles que chegam depois, para os demais colaboradores, que ele tem, sim, uma satisfação pessoal. Ele tem uma marca própria dele dentro da empresa. Sim. Então, eu penso, né, dessa forma. Teve uma época também que a gente consegue prever algumas coisas, né, dentro do nosso negócio. E eu tinha algumas atitudes, assim, em certas situações que ele não entendia. Sim. Aí depois de um tempo, quando ele ocupou o meu lugar, ele falou assim, não, cara, eu tô entendendo tudo agora. Então, assim, muitas das vezes você vai ter que ceder o seu espaço para a pessoa enxergar o que você enxerga. Exatamente. Você tem que entender todos os setores da empresa para ajudar ela a crescer, para diminuir gasto. Creio eu que você faz um belo serviço assim. E quando você entra, não é que você está invadindo, mas você entra nos espaços dessas empresas, você consegue mensurar o real. E isso pode incomodar algumas pessoas. Sim. Mas as pessoas não têm que preocupar com você, ela tem que preocupar com o resultado. Sim. E aí alguns líderes afetam o ego delas. Sim. Aí desanda tudo. Sim. Como é que você lida com essas pessoas que têm esse sentimento muito à flor da pele, que não sabe lidar com os próprios sentimentos e muitas das vezes atrapalha o profissionalismo de outras pessoas e até tira ela do mercado e a pessoa entra em depressão, não aguenta mais exercer aquela função que ela estava na empresa. Cara, isso é muito interessante, isso é muito comum nas empresas. Né? Infelizmente, parece que no Brasil a gente tem uma cultura que para você se dar bem, você tem que pisar no outro. Né? Infelizmente, para você chegar em algum patamar, para você chegar a ser um líder ou um gerente, você tem que de alguma forma fazer com que a outra pessoa seja mal. Né? Ou não faça a função. Você não pode estender a mão, porque senão ela pode ultrapassar. Isso que você falou acontece muito. Acontece. Mas nas reuniões que eu faço, quando eu identifico isso nas empresas, eu já penso que esse tipo de pessoa, talvez esse tipo de caráter ou de comportamento, ele vai impedir o empresário de prosperar. Ele vai impedir o empresário de ter uma equipe que veste a camisa. Ele não quer o bem da empresa. Não. Ele quer o bem dele. Isso. Então a engrenagem não funciona. É tipo assim, dia de pagamento é amanhã, sexta-feira, o dele tá na conta. Se o do cara não tá, não, segunda-feira nós resolve. Isso. Que história é essa? Exatamente. Que conversa é essa? Exatamente. Entendeu? Às vezes numa reunião, um colaborador dá uma sugestão, uma ideia. Não, peraí. Aí chega lá, eu tive uma ideia. Horrível. Nossa. Horrível. Isso é horrível. E tem. E eu acho que essas pessoas não podem fazer parte da empresa. Sabe? Eu tenho um posicionamento... Quando eu já assessoro uma empresa e quando eu fecho ali o contrato e eu tenho as primeiras reuniões, antes de conversar detalhadamente com os sócios, eu vou entender como funciona a equipe dele. Muito bom. Porque às vezes o gargalo de uma ação trabalhista, de muitas ações trabalhistas, tem empresa que todo mês tá sendo ajuizada na Justiça do Trabalho. Aí você vai ver o quê? Assédio moral. Por exemplo, você é melhor do que eu na parte jurídica, então você entende. Quando uma pessoa leva uma empresa na justiça, ela não está levando a empresa, está levando uma pessoa.
E muitas das vezes o empresário tem que entender que essa pessoa não serve mais para ele. Sim. Não tem como. Sim. Você consegue transmitir essa mensagem pro empresário? Ele consegue ver isso? Porque às vezes o cara tem lá 10 anos ou a pessoa é da família. Ele fala assim, cara, como é que eu vou mandar o cara da minha família? É meu irmão, é meu pai. Sim. Como é que você lida com isso? Porque isso é uma tarefa difícil. Muito difícil. Bastante. Bastante. Vou te falar que comum também, mas eu acho que é o conceito básico. De certa forma, o CNPJ, ele não pode ter coração. O CNPJ, ele não tem coração. Eu acho que a gente tem que ter compaixão com o outro. Você tem que tornar o ambiente um ambiente sempre saudável para sua equipe desenvolver. Mas determinadas situações tem que lembrar que é um CNPJ. E CNPJ não admite sentimento, de certa forma. Sim. Porque senão cai no que você falou. Ele não vai dispensar um funcionário ruim porque esse funcionário é familiar. Quando eu digo ruim, de comportamento ruim, né? Não da pessoa. Sim. Ele não vai tomar uma decisão, né, de bonificar um funcionário que está indo bem, porque, de certa forma, ele não está bonificando o outro que não deu resultado. Então, eu penso, né, que essa questão como um todo, o pai ou uma mãe que tá gerando ali um prejuízo, mais que seja, né, pai e mãe, é difícil, né, falar, né? Mas a gente tem empresários, né, que são empresas familiares. Cara, você tem que agir de forma fria. Você tem que lembrar que cara. Se a sua empresa quebrar, e aí, o que você vai fazer? Você vai voltar para o mercado de trabalho, você vai começar a apresentar um currículo. Então, você tem que entender que a empresa está acima de você. Daí vem a importância também, né, quando o empresário tem condição de um assessor, né, empresarial, né, uma contabilidade que seja próxima, né? Então, porque ele vai ter uma direção. Será que eu tô indo bem? Será que eu não tô indo? Né? Assessoria jurídica, né? Evidentemente. Porque ele vai conseguir tomar decisões com base na caneta, nos números. Né? Eu passei por uma situação dessa. Nossa. É mesmo? Passei. Eu não queria estar lá. Falei, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Aí a solução que a gente achou é pegar a pessoa e afastar ela e para outro segmento dentro da empresa. Sim. E deixar subir uma pessoa que tinha mais... Entendi. Entendeu? Mas foi uma situação delicada. Foi, cara. Porque... Nossa. A pessoa era amiga da pessoa e era minha amiga também. Nossa. Aí ficou mais complicado ainda. Ficou, cara. Abalou a amizade, não? Não, porque ela não sentiu, né? Entendi. Ela não sentiu. Foi bom pra ela também. Sim. Porque senão, assim, ia ficar até difícil de trabalhar lá. Certo. Mas a gente fez esse trâmite, né? Entendi. Agora me fala aqui, como é que você consegue olhar o mercado de oferta e demanda? Qual é a sua visão sobre isso? Eu adoro saber, cara. Me fala. Bom, vamos lá. Nós temos um momento que eu não peguei, mas é o momento dos nossos pais, dos nossos avós, que era comum, né, um colaborador, ele ficar 20, 30 anos, né, na mesma empresa. Sim, na mesma empresa, cara. Ele fazia questão. Às vezes ele recebia uma proposta até melhor, mas ele falava, não, eu tô aqui, né, eu gosto do meu patrão, gosto do meu chefe, eu identifico, eu vou ficar, sim. Né? Teve muito isso. Teve. Só que hoje, cara, não prevalece, né? Hoje, o colaborador, e aí não digo que tem certo e errado, mas hoje, se ele tiver uma oportunidade melhor, ele vai. Vai. Se porventura, o que você falou, o empresário não tiver tato, ele vai ajuizar uma reclamação trabalhista. Vai, sim. Né? Ele... Até de sacanagem, sabia? Até de sacanagem. Até de sacanagem, né? Cara. Acontece muito. Bastante. Então, eu acho que o empresário ele tem que ter essa percepção. Acabou aquilo. Porque... ele não vai fazer nada, não, porque se ele fizer, ele não arruma mais emprego numa construtora, porque eu conheço todos os construtores. Ele não vai... O cara esquece. Sabe por quê? Porque o seu concorrente, por mais que seja seu amigo, ele precisa de mão de obra, porque tá escasso. Em qualquer lugar, a mão de obra tá escassa. Em qualquer área, qualquer setor, pelo menos, né? O que eu vejo das empresas que a gente advoga... Tá difícil. Tá difícil. Então, ele não vai pensar duas vezes. A não ser que a gente pesquise o nome da pessoa e tem algumas situações que impeça. Isso aí que... Isso. Que complica a contratação. Agora, fora disso, porque ele
Não vai. Então tem que analisar o seguinte, cara. Não confia que ele não vai ajuizar a ação, porque ele vai. Ele vai. Não acha que a sua empresa é a última do mundo, porque ele vai ter outras em razão da necessidade, da escassez da mão de obra. Por isso que hoje o empresário, fica até literal, mas ele tem que ser profissional. Pô, cara, você tá numa situação que você tem que assinar a carteira da pessoa, assina. Não confia. Não, obrigado, não. Você tem que assinar. É obrigatório. Ah, não, mas eu vou fazer um contrato de prestação. Cara, não. É o cenário? Não é. Aí você não vai assinar, aí você vai pagar o salário dele, você não vai recolher FGTS, não vai fazer o recolhimento previdenciário. Quando ele sair, é aquele famoso, né? Finge de bobo porque eu finge que acredito. Ele tá fingindo de bobo e você tá acreditando. Quando sair, ele vai falar, ué, mas você não assinou minha carteira? Ué, mas você nunca falou nada? Então, peraí. Ação trabalhista. Né? Então, tem advogado que gosta disso. Né? Gosta disso. Da mesma forma que a gente advoga para a empresa, tem do lado de lá advogado que só advoga, né, pro reclamante, pro empregado. Então, assim, hoje, cara, tem que ser profissional. Não dá para deixar no limbo ou confiar que é porque ele não vai conseguir emprego. Acabou isso. Então, a oferta e a demanda hoje, eu enxergo que o empresário ele está vulnerável numa questão de mão de obra, né, qualquer setor. E quando ele consegue, ele tem que investir. Ele tem que investir na pessoa quando ele vê que é um profissional bom. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter conhecimento jurídico para aquela situação de contratação e de um limbo não vir a se tornar um ônus depois. E o complicado, eu vou te contar uma história recente que aconteceu. Foi esse problema que aconteceu, justamente esse problema. Dessa forma. Fizeram um contrato, tal, e eu não estava sabendo dessa situação, e eu sou o gestor. E aí deu problema, mandou o cara embora. Aí o cara tinha que querer os direitos dele, tal, mas ultrapassou a barreira. Entendi. Ultrapassou mesmo. Aí eu tava vendo aquela situação, falei assim, cara, esse cara tem que resolver. Eles criaram situações, tem que resolver. Rapaz, mas não resolveram. Nossa. Aí o cara já veio ameaçar, não sei o que, eu vou pegar. E já tava disposto mesmo, ele já tava disposto. E aí os caras do lado de cá com medo. E eu falei assim, nossa, cara, o que eu vou fazer? Aí no belo dia eu falei, vou resolver esse negócio. Fui lá, quem que é o cara? É o cara tal, fui lá. Falei, fica aqui e tal. Fui lá, conversei com o cara, ele me explicou toda a situação e tal. Falei, então beleza, então pra resolver hoje, o que você quer? Eu quero isso e isso. Não, então tá bom. Amanhã a gente resolve. Vou conversar com as pessoas e tal, mas a gente resolve. E aí conseguiu resolver, pagou o que tinha que pagar pra ele. Não da maneira que ele queria, mas da maneira satisfatória e correta. E resolveu. Então isso é muito sério, porque tem galera que vai pra justiça. Tem galera que já não vai. Exatamente. E na construção civil, é muita ameaça, é muita... porque eu sou... Você já entendeu, né? Não, totalmente. Então, tipo, se eu tive que pôr... Aí eu falei assim, caras, olha o que vocês fizeram comigo. Eu pus a minha cara numa situação que eu não criei, com problemas seus. Você tem noção do que eu fiz? Eu falei, não. Você se colocou em risco. Em risco, cara. Você entendeu? Então, tipo assim... Por situações que pessoas deveriam ter pensado. E no final eu falei, eu te avisei. Exatamente. Aí a dor foi mais. Exatamente. Mas eu avisei. Cara, isso que você falou, principalmente no ramo da construção, José, é comum. Nós tivemos, acho que tem 2 meses, uma situação igual. O cara simplesmente não aceitou a demissão. E olha que nesse caso, a empresa correta. Contrato de trabalho, carteira assinada, tudo certinho. Ele não aceitou a dispensa, compareceu na empresa, ele tentou ir no escritório, né? Graças ao bom Deus, né? Eu estava em audiência, eu não atendi a chamada dele. Ele foi na empresa, essa empresa não passa da portaria sem identificar, ele buscou, né, uma ferramenta e quebrou, ali na Rádio Agabalho, quebrou a fachada do prédio inteiro. E ameaçou. Falou que ia matar o sócio dessa construtora. Falou, olha, você não me conhece. Eu vou matar. Ele foi preso, inclusive. Então, assim, é muito complicado, cara. É demais. O empresário,
por mais que a gente ache às vezes que é o criminal, né, nada, cara, o empresarial, você lidar pesado. com vidas, você lidar com pessoas, né, de várias criações, no ramo da construção, inclusive, é mais comum ainda esse tipo de situação, né, então tem que tomar cuidado. Já teve uma situação também, compartilhando com você, você tem vários casos também, né? Esse cara foi de 4 mil, o contrato dele era 4 mil e tal, mas deveria ter feito da maneira certa. Sim. Enfim, ponto. Os próximos, eles já aprenderam. Sim. Eu tinha um cara que trabalhava pra mim e tal, aí ele era pedreiro, não sei o quê, fichado, bonitinho, tal. E aí, o pagamento atrasou. Atrasou, demorei a tirar a nota, atrasou. Sim. Atrasou pra todo mundo. Foi pra todo mundo. Pra todo mundo. Essas construtoras grandes gostam de fazer isso. Rapaz, esse cara veio, falou, me ameaçou, não sei o quê, que eu vou comer seu carro, vou queimar seu carro, esperar você chegar, não sei o quê, não sei o quê. Hoje eu sou bem influente, sabe? Meus amigos e tal. Aí eu fui lá na delegacia de um amigo meu e tal. Falei com ele, falei assim, não vamos prender esse cara agora. Eu falei, não, fica tranquilo aí. Só faz o negócio pra mim. Isso. Mandei o cara embora bonitinho, cara. E o cara encheu meu saco ainda. Nossa. Você andando certo, o cara cria uma situação que... Sim. Você tá entendendo? Mas depois ele infelizmente. Ele quietou. Ele viu que o buraco é mais embaixo. E é nesse momento que a gente conversa da questão do CNPJ não poder ter coração. Exatamente. Porque imagina se você também cede em tudo que esse colaborador te pede, até mesmo nesses momentos de saída. Não, então eu vou ceder. Não, então eu vou ceder agora. Então, cara, você não caminha. Aí sua empresa quer. Eu sou bem rígido. Se a empresa tá certa, tá rígida, vai até o final. Eu falo com o meu cliente. Eu gosto de acordo. Amo acordo. Eu acho que o acordo é a melhor saída para ambas as partes, a depender da situação. Isso. Tem casos que eu falo, não, deixa ajuizar e nós vamos até o final. Não tem acordo aqui. Ou ele vai ganhar ou ele vai perder, mas nós estamos convictos e nós vamos até o final. Gostei dessa postura. Porque senão você também cria precedente. E no ramo da construção, José, tem uma questão que é muito delicada. Se você toma uma ação e perde, prepara que vem uma avalanche de ação. Mas eu nunca fui ajuizado na justiça. Nunca ninguém mandou na justiça. Sempre teve o jogo de cintura. Nunca. Sim. Porque a gente oferece cesta básica, almoço, café e tal. Então, Mendy Júnior, né, cara? Eu vim de uma base do Mendy Júnior, tipo assim, queria continuar aquela história, sabe? Isso. A Mendy Júnior foi uma empresa muito boa que eu trabalhei. Entendi. Ensinou uns caminhos. Foi uma escola então, eu trato o cara bem, entendeu? Aí quando eu quero assim, quando eu quero que o cara vá embora, eu só espero a oportunidade. Sim. Você faz o churrasco também quando entrega a obra? Os clientes fazem, os clientes. Eu não, os clientes. Entendi. Os clientes fazem. Aí você fica empolgado. Que é uma tradição, né? Quando entrega a obra, faz o churrasco. O próprio cliente da casa faz. Eu não faço. Bacana, cara. Show. E os caras já ficam doido, empolgados. Sim. Eu não quero participar, eu tenho que estar lá. Mas acontece aí. Porque... E é o dia a dia que tem que ter, né, com os caras. Você tem que jogar do lado deles, né? Jogo Tem que ser sim. dessa forma. Porque às vezes os caras veem que você também é do lado deles também, sim. né? Você não tá com eles, assim, todo dia, frequentando, cara, não, isso não. Sim. Mas você tá do lado deles de serviço, você entende. Você tá sendo justo. Você tá dando a ele, né, o que ele precisa pra trabalhar, tá reconhecendo o trabalho dele, na mesmo posicionamento. Você tá mostrando o interesse também da empresa. Como você também, né? Você com seus clientes, você tá do lado deles. Sim. Você vai estar do lado de quem? É deles mesmo, pra entender. Será que o empresário, quando você atende, ele tem muita resistência hoje? Porque toda empresa precisa de uma parte jurídica atuante. Sim. Tem empresa que não tem isso. Sim. Quantas empresas aí... Vamos supor que a gente tem 2 milhões de empresas abertas aqui. Não sei se é o número é esse, mas creio que chega nesse... Sim. Cara, 70% não tem. Não tem. Não tem parte jurídica atuante. Não tem. Sabe o que aquelas têm? Teve um problema aqui. Velho, procura advogado. Isso. Ô Zé, você tem um advogado? Isso. É de jeito. Na urgência, né? Na urgência. Aí tem 15 dias pra audiência. Pega um cara que não tem experiência, Sim. não tá atuante naquele caso. Sim. Porque tem uma diferença de você ter experiência e você ter bagagem. Sim. Que não tava falando ali com o Felipe. Se você pegou 10 casos, você criou uma bagagem. Se pegou um caso, você só tem uma experiência. Verdade. Entendeu? Justo. Então, justo. Aí o cara fala, eu já fiz. Nossa, então tá, o cara acreditou. E aí quando você dá seu preço, o cara dá um preço
50% mais barato, o cara fecha com o mais barato. Aí vem ferro. Sim. Você acredita que tem um amigo meu, lá de Betim, ele mexeu com telefonia. Certo. Ele tomava atuação, né, era ajuizado sempre. Que isso. Sempre. Deu problema lá, né, de telecom. Sim. Ele foi... Teve uma época que ele sentou lá pra conversar com o juiz, o advogado foi tão descarado que tava pegando pessoa da rua falando que era funcionário dele. Aí ele falou assim: ué, Meretício, nunca vi esse cara não? Esse cara nunca trabalhou pra mim não, ué? Que isso? Você tá entendendo o que o cara faz, o que alguns advogados fazem pelo dinheiro? Ele falou: eu não conheço esse cara nunca trabalhou pra mim não, ué? Ele falou comigo, falou: Júnior, você acredita que ele fez isso? Que isso, cara? Não, é de uma desonestidade. Absurdo, é um absurdo. Cara. É absurdo. E infelizmente, o José, assim... Você tem algum caso assim que você fala assim, cara, esse foi o mais absurdo que eu... Que isso, cara? Que história é essa? Nós temos casos parecidos com esse. Sim. Que o cara... vou dar um exemplo, sim, tá? Por favor. Um recente. Até falei na minha rede social. Não precisa falar do... Sim. Só... Pra você ter uma ideia, assim, que beira o absurdo, né? Porque se eu lembro, eu vou contar, nós vamos ter podcast aqui, uns 4, 5. Mas foram 3 meses... Né, a minha cliente deu uma oportunidade, a pessoa bateu lá na porta do estabelecimento dela, olha, eu tenho essa profissão, eu sou massoterapeuta, eu queria uma oportunidade e eu gosto do seu salão, muito bonito, e eu acho que a gente pode fazer uma parceria, você me arruma uma salinha ali e tal. A gente faz a parceria, eu sou autônoma, eu atendo em outros lugares e tudo. E aí a minha cliente compadeceu e deu uma oportunidade. 3 meses. Ela tá pedindo 40 mil reais na Justiça do Trabalho. Você vê. 40 mil reais, falando que o salário dela era 4 mil reais, que ela não tinha intervalo para almoço, que ela... Olha, gente... Sabe? Ah, não, cara. Olha que descarado. Absurdo. Inclusive, essa cliente nos procurou, a princípio, nessa que você disse, né? Preciso de um advogado, você foi indicado. Mas aí, nós resolvemos... Fizemos um acordo, porque eu não advogava para ela na época, então a parte documental né? tava... meio bagunçadinha, sabe? Né? Sei. E aí nós fizemos um acordo de 3 mil reais dividido em 2 vezes. Sei. De 40 mil que ela tava pedindo. E aí agora nós vamos estruturar essa empresa. Mas ela ganhou? Não. Ela pediu, aí no dia da audiência, eu já tava com todas as provas, com tudo, mas o processo é sempre um risco. Minha cliente não fez um contrato de prestação de serviço. Isso, não fez? Não fez, sabe? Nossa, Nisso cara. que a gente tá falando, da maior parte dos empresários, não se preocupa preventivamente. Entra no 70% que eu te falei. Entra no 70%. Espera dar o problema para procurar um advogado. Né? Então, e aí inclusive ela nos contratou para o processo. E aí nós fizemos um acordo de 3 mil reais, ficou ótimo, tendo em vista, né, o que o advogado estava pedindo, que é um absurdo, 40 mil reais, 3 meses, não faz sentido. Mas agora fizemos uma reunião, expliquei para ela o que é assessoria preventiva, mas parece que é cultural. O empresário aqui no Brasil, ele não tem uma preocupação, por mais que está mudando, né? Ele não tem uma preocupação preventiva, não deixar acontecer o problema. Infelizmente, fala, não vai dar problema. Eu tenho um jogo de cintura e tal, não sei o quê. Não é nada disso. Até que tem o problema e ele vê a importância da assessoria. Eu participei de um treinamento no fiscal da Receita. Ele fala assim, quem entra bem nesse caso, ele fala assim, 100% das empresas sabe que não vão ser atuadas, mas 1% erra. Verdade. Verdade. Entendeu? Sim, verdade. Exatamente. Aí, cara, essas empresas acham que tá indo bem até quando acontecer. E ela paga por todo o histórico errado. Exatamente. José, veja bem, vamos, né, um pouco além dessa questão da construção. Imagina uma empresa, uma construtora, cara, que ela acerta uma obra, acerta 2, 3, faturamentozinho legal, né, um lucro ali já expressivo, mas aí esse empresário, ele acredita que ele tem uma equipe ali que não precisa, colaborador que ele não precisa de registrar nem nada. Acerta 4, 5, ok, faturamento legal. Sem contrato, sem assessoria, sem nada, só na fé, né, como dizem há muitos aí. Morre um funcionário na obra. Para onde que vai o lucro
desse empresário. Acontece um acidente, uma incapacidade, ou diferente, tá? Que a gente estava falando de liderança. Pega um encarregado ruim, um encarregado que é tudo a ferro e fogo, né? Não tem molejo para tratar, e aí você tem ali uma equipe, vamos colocar uma construtora, né, mediana, grande, tem uma equipe ali de 30 colaboradores, funcionários direto na obra, um ajuiza uma ação, ganha, comenta com o outro. O que você acha que vai acontecer? O caminho das pedras. É o caminho das pedras, aí vai tomar 19, as 20 ou as 30 ações. Vai sim. Então tem que tomar cuidado, cara, porque a linha é muito tênue, todo negócio tem uma margem de lucro, 20%, 30%, quando é da China, 40%. Mas você pode pôr tudo a perder numa fração assim de um ato mal pensado. E isso acontece em muitas empresas quando também os sócios não estão comunicando e tem um deslize aí dos sócios. Sim. Já tive amigos empresários que a gente descobriu que o sócio estava roubando. Nossa. Ou seja, a empresa já está passando por uma dificuldade de mão de obra. Sim. E o sócio... Nossa. A gente descobriu por um vacilo dele. Mas aí a gente conseguiu resolver e tal. Sim. Mas a moral da história... O cara não tá nem pensando na empresa, nem pensando, ele tá pensando nele. Como tem o profissional, né? Talvez o líder que tá pensando só nele. Sim. Tem um empresário também que está pensando só nele. Sim. Ele não tá nem aí pra você. Sim. Cara, isso acontece demais também. E como que você acha que os sócios devem se resguardar nisso? Eu tenho a minha visão, mas eu quero saber a sua. Sim. A minha, eu posso falar? Pode, por favor. Confere as contas. Sim. Prestação de contas. Confere as contas, só isso. Sim. Confere as contas. É um bom caminho. É um bom caminho. Né? Porque a primeira providência que esse sócio que tá agindo de má fé ele vai tentar impactar é no caixa. Confere os saques, tá? Os saques. É um bom caminho. É um bom caminho. E eu costumo orientar também a deixar tudo muito claro no contrato social. É a vida da empresa. Como é que é isso? Me fala aí. Olha, ali dentro do contrato, porque tem certas contabilidades que só, né? Sim. Constitui ali o CNPJ, mas assim... E aí vem aquele contrato da junta comercial, que não vale nada. Não tem nada mais profundo que relata ali. A verdade é essa. Nós decidimos constituir uma sociedade, certo? Tá muito longe não, viu? Sim. Então nós vamos sentar e vamos discutir, certo? Nós vamos chegar na frente do contador e nós vamos falar, olha, queremos constituir um CNPJ. Sim. O contador, pode ser que ele tenha essa experiência, essa expertise, mas a maior parte que eu vejo, 99%, utiliza o quê? O contrato social da junta comercial. Esse contrato da junta comercial vale para mim, para você e para vários outros segmentos. Você acha que esse contrato nos resguarda verdadeiramente? Não. A única empresa que a gente consegue trabalhar mais são as SPS, né? Que a gente consegue... de participação específica. Isso. Ali você filtra. Ali você filtra um pouquinho. E no contrato social... Não tem, cara. Na empresa comum não tem. O da junta comercial não tem. Então, a primeira providência é sentar com o advogado e falar, olha, eu e o José vamos fazer uma sociedade, mas aqui é o seguinte, a função dele é essa, a responsabilidade dele é essa. Gostei disso aí, né? A administração vai ser compartilhada, mas dentro dessa parte de administração, você vai ser responsável por algo, eu vou ser responsável por algo. Como que vai se dar a participação pro labore, né? Cota societária. Se eu, né, causar algum prejuízo para a empresa, de forma culposa ou dolosa, como que isso vai ser resolvido? Cara, isso tudo tem que estar no contrato porque é a vida da empresa. Top. Quando não está no contrato, você vai discutir como. Até também quando a pessoa tem um acidente, morre assim, a gente nunca sabe o dia de manhã, né? Eu perdi minha família toda aí, jovem. Sério? Mas enfim, a gente tem essa experiência de perda. Sim. Até pra uma pessoa... Tem um sócio, o cara morre, aí vem o filho, vem a mulher querendo invadir o negócio. Exatamente. Acho que é dono, acho que tá ganhando dinheiro. Aí o outro sócio fala assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Esses leões aqui com fome. Exatamente. Fica até vulnerável. Nisso, até nisso. Top, cara. Tem uma cláusula específica no contrato social que fala
né, acerca do falecimento. Se um dos sócios falecerem, quais que são as providências? Exatamente, não tem assim, claro assim. Você pode, né, ter o direito de preferência de compra da cota do seu outro sócio sem fazer com que os herdeiros entrem para a sociedade de fato. Né? Você tem vários mecanismos, mas isso tem que ser discutido antes de registrar a empresa. É no contrato social, que é a vida daquela empresa. O que não tá lá, depois você vai ficar a ver navios, porque o judiciário vai tentar resolver. Mas é uma questão omissa, é um limbo que você e seu sócio não colocou no contrato. Sim. Vai aplicar a lei, né? Vai aplicar a legislação, o Código Civil. Mas nem sempre o Código Civil vai resguardar o que vocês conversaram, apalavraram, porque ficou na palavra. Então tem que documentar. Hoje é tudo documentado, né? Sim. Isso aí antigamente era há 100 anos atrás, que era no fio do bigode, né? Hoje não tem mais não isso. dá, não. Hoje não dá mais. Não dá. Eu falo sempre assim que todo mundo quer fugir da conversa difícil. Sim, verdade. Todo mundo quer fugir. Justo. Verdade. Eu prestava serviço para uma multinacional aí e tal, e lá tinha 300 pessoas e tal, e eu ia a todos os setores, tal. Sim. Aí eu sempre brincava, né? Todo mundo aqui tá fugindo da conversa difícil, hein, gente? Vocês estão correndo mesmo, hein? Não quer mesmo, né? Não quer mesmo. Mas aí fiz o meu trabalho, depois saí, né? Incomodei muita gente lá, sabe? Certo. Mas incomodei porque fazendo certo. Sim. Descobri desvios, tal, relatei, conseguiu, né, tal. Parte da sua função ali, como é que foi? Não, é um atributo a mais, né? Eu entregava mais do que eles. Você sempre teve isso também? Sempre. Às vezes, lugar que você passa? Todo lugar. Às vezes, assim, eu tô prestando um serviço pra um posto de gasolina ali, tal, aí eu, sei lá, faço uma coisa a mais, ou, sei lá, faço um vídeo ali, corto o cara, faço um post pra ele lá. Entendi. No meu Instagram, falo assim, não, cara, que legal, gostei demais. Uns agradecem. Os donos, né? Sim. Os líderes ficam assustados, né? Porque você poderia fazer isso. Não fiz, né? Aí incomoda muita gente. Sim. Acho que também você deve sofrer um pouco disso, né? Que você faz um pouco além, o cara fala assim, não, mas esse cara tá me incomodando já, hein, cara? Sim. Você já passa, você sente quando a pessoa... É natural. Não é, cara? É natural, né? E a gente tem que saber. E você disfarça bem? Você sabe que esse cara não gosta de mim? Disfarço. Eu Geralmente também eu disfarço. Eu disfarço bem. Educado, né? Tento... né, transformar a situação ali em algo que ele também não fique desconfortável. Mas eu dou pra ele um gatilho. Quando eu tô conversando com um camarada assim e eu vejo que ele não tá valendo nada, eu não olho no olho dele, não. Eu desvio o olhar, eu falo, beleza, cara. Fica assim. Pra ele saber que tem alguma coisa errada ali. Mas quando eu gosto do cara, eu olho no olho. Mas assim, quando eu já dou indício pra ele ali. Mas você tem facilidade também de... né, ser firme e às vezes vou dar um exemplo, você teria dificuldade em demitir um colaborador? Não. Ou você lida com tranquilidade? Não, eu vou buscando alternativas, vou trabalhando até o homem, cara. As decisões deles têm que ser firmadas ao longo do tempo. Perfeito. Se eu mando o cara embora aqui, eu tô na emoção. Então tem que ter certeza daquilo. Então, às vezes, se eu for mandar uma pessoa embora, eu vou demorar aí uns 3 meses, 4 meses. Sim. É isso mesmo. Sim. Até eu ter certeza daquilo. Porque todas as decisões que eu tomei à base de Deus, nunca arrependi. Exato. Em relacionamento, sócios, empreendimentos. Alguns deram errado, né? Sempre dá errado. Sim. De 10, 11 deu errado. Mas a experiência que tem me fez ser essa pessoa que eu sou hoje. Sim. Firme. Entendeu? Eu sempre aprendi a seja firme com o assunto e suave com a pessoa. Perfeito. Eu aprendi isso, entendeu? Excelente. Tudo na minha vida eu faço assim. Às vezes incomoda muita gente que eu sou muito pra frente. Só. Sim, entendi. Sou muito pra frente. Entendi. Às vezes, assim, uma coisa que você falou comigo que eu gostei, vamos supor que a gente vai fazer um condomínio fechado. Aí a gente faz aquela bagunça, tudo. Aí tem que arrumar. Isso. Aí naquela arrumação a gente tem que ponderar, entendeu? Sim. Mas eu sou disso aqui, vamos fazer, vamos estar. E lá na frente, não, lá na frente a gente resolve. Eu sou muito assim, cara. Então assim, pega e já quer fazer, resolver. Mas aí tem algumas pessoas que me empoderam, sabe? Tipo assim, vai me freando, aí me freia demais, aí eu... Você prefere trabalhar com alguém que te freia um pouco ou que te impulsiona demais? Os dois. Eu sempre tô com os dois. E se você fosse ter um líder, você
gostaria de ter um líder que você tem que frear o comportamento dele ou impulsionar? Eu gostaria do líder corajoso. Aquele que consegue ver. É que nem esse menino que eu te falei. Sei. Ele começou a ver o meu comportamento quando ele começou a entender a minha função. Aí ele já foi mais abrangente. Ele foi até melhor do que eu em alguns pontos. Sei. Então, assim, é você mostrar pra pessoa o caminho e ela fazer do perfil dela. Sim. Por quê, cara? Quando uma pessoa fecha o contrato com sua empresa, ela não tá fechando com a sua empresa, ela tá fechando pela forma como você conduz Sim. o negócio. Sim. Então, é meio que um encontro de personalidade, de almas, por exemplo. O cara assim, não, cara, eu gostei do jeito... Não, é esse cara aqui. Sentiu confiança, credibilidade, né? Tal, na palavra e tal. Isso que você falou também, até me despertou uma questão. Tem pessoas que elas não aceitam que um líder ou qualquer colaborador possa ser melhor que ela. Isso pra mim não entra na minha cabeça. Eu prefiro ter uma equipe que todos são melhores que eu, não tem problema nenhum. Eu prefiro ter 4 ou 5 advogados que sejam melhores que eu, né, ou mais talentosos, vamos dizer assim. Isso, cara, do empresário, a cabeça do empresário, ela tem que funcionar, porque se uma pessoa ela tem um talento e pode até sobressair além do seu, mas ela faz parte do seu time. Isso. Que bom que ela é boa. Igual você, né, quando a pessoa falou que ia sair, você falou, nossa, cara. Eu enchi o olho d'água, cara. Nossa. Porque era bom, né? Então eu prefiro trabalhar com pessoas que eu tenho que frear. Acredita? Sério? Sério. Eu gosto daquela pessoa que arrisca, eu gosto daquela pessoa que tem iniciativa. Eu adoro. Sabe? Eu gosto, que liga pro cliente. Você ligou? Não, já liguei. Já resolvi. Já conversou com as testemunhas? Já? Oh, que ótimo, cara. Eu nem pedi. E às vezes essa pessoa, em algum momento, ela pode errar de alguma forma. É normal, sim. E aí você vem e, né, olha, peraí, gostei da sua iniciativa, mas toma cuidado com isso e aquilo. Mas aquela pessoa que você tem que empurrar, sabe? Que fica toda hora, olha... Você me fez lembrar de uma situação. Chegou um menino pra trabalhar com a gente, ele era magrinho, sabe? Coisa assim. E aí eu virei pra ele e falei assim, cara, você tem certeza mesmo que você quer entrar? É pesado e tal, você... Eu fiquei assim, sabe? Não, foi, vou fazer, tal. E já tinha pessoas mais velhas do que ele dentro da empresa, mais tempo. Tal. Ele entrou, cara, ele arrebentou, cara. Nossa. Já entrou arrebentando a coleira, já foi fazendo, tal. Eu falei, que isso, cara? Eu dei nada pro rapaz. Ele já surpreendeu. Sim. Então, assim, eu sempre dou oportunidade de crescimento. Então, eu ia classificar ele. Sim. Isso incomodou muita gente. Nossa. Imagina. Sério. Ô, Gui. De comentar com você, cara, não tô entendendo e tudo. Você vai promover o cara. Nossa, me deu um problema danado. É mesmo. Eu classifiquei ele e tal. Subiu o salário dele. Ele arrebentou, cara. Mas aí, ele tava levando todo mundo nas costas, sabe? Nossa. Ele tava fazendo tanta produção que ele tava pagando o salário das outras pessoas que não tava produzindo. Que isso. E pessoas de 6 meses, 7 meses, 1 ano, pensou que o cargo seria deles, mas não tava fazendo por merecer. Ah, mas não entendi. Eu já... Isso aqui é pesado que eu tô te falando, pesado. Eu já tava com a classificação do cara na mão. Uma palavra que ele falou comigo, eu coloquei ela no bolso. Sério? Sério. E como e que foi? Ele reclamou. Ele reclamou de alguma coisa. Que eu não lembro o que foi. Sim. Mas ele reclamou. Ele tava assim, cara, ele... Na mão. E esse menino também, que tava na época também. Sim. E aí, cara, ele tava na mão. Aí eu peguei e classifiquei o cara. Olha pra você ver. Uma atitude, uma fala, um olhar. Sim. Sabe? E é isso, velho. Sério. Porque você sentiu no coração. Não poderia ter feito aquilo. Não poderia. Se eu fizesse, ia dar muito problema e tal. Sim. Aí teve uma hora que esse menino ficou tão cansado, que ele meio que tava desgastado emocionalmente, e pediu pra sair também e tal. Eu falei, nossa. Mas a equipe, quando... Aí depois eu peguei e classifiquei a pessoa, né? Que eu ia... Dei uma chance e tal. Sim. Sabe que o cara viajou, ficou 1 mês fora. Sem me falar. Nossa.
Deixou o pau quebrando. Deixou o pau quebrando. Eu falei, então é assim que você quer brincar? Aí eu assinei alguns negócios lá. Sim. Mas classifiquei ele. Mas ele não era. Entendi. Não era o líder. Não era pra ser. Não era pra ser. Mas, tipo assim, classifiquei, fiz o que eu tinha que ter feito. Certo. Me deu uma dor de cabeça, mas ele não... Faltou. Que incomoda, né? Incomoda. Quando uma pessoa, às vezes com pouco tempo, mas quer mostrar mais. Mas ele mostrava, Gui. E fazia. Ele cara, levar uma galera nas suas costas produzindo na construção civil, irmão. Nossa, você tá doido. Ele foi pesado. Um dos caras que eu admiro muito, sabe? Certo. Tem contato ainda? Tem. Mas qualquer projeto... mas ele tá na roça, né, agora. Né? Entendi. Ele tá lá fazendo as plantações dele. Entendi. Tá ganhando dinheiro lá. Bacana. Hoje, a gente conversou um tempo aí, você falou de um evento que você foi e tal, que foi legal, mas poderia ter sido melhor. Aí o empresário lá falou assim, cara, eu vou fazer um churrasco lá em casa, tal. E o churrasco na casa do cara foi melhor que o evento. Como é que foi essa experiência? Como é que é isso pra você? Porque se o cara propôs de fazer um evento legal, acho que o evento tem que ser muito interessante. Sim. Agora, às vezes, um evento informal, né? Sim. Dá mais resultado do que eu acredito nisso. Que loucura. Sério, cara. Todas as vezes que me prometeram grandes projetos e reunião magnífica e que não sabia nem se eu poderia sentar na mesa. Sei. Quando eu olhei, eu falei, peraí. Nossa. E quando, na verdade, eram, né, as boas oportunidades, pelo menos que eu enxerguei, vieram de informalidade. Não é? Foi esse evento. Cara, vamos no churrasco ali e tal. Vai ter uns amigos, vai ter pessoal lá. Tô fazendo nada, eu gosto de carne, né? Uma picanha mal passada. Nossa. Vambora. E aí ali você conecta com um, conecta com o outro, vai conversando. Naturalmente você já tá inserido, né, num berço de oportunidades. Sim. Né? Eu busco muito isso, sabe? Eu penso que a ambiência, ela importa. Seja no nosso pessoal, seja no profissional, em qualquer área, a ambiência, ela importa. Porque tem empresário que é muito maduro, né, cara? E é muito além da nossa realidade. Eu estou falando assim, não é realidade financeira, estou falando de raciocínio. Sim. Às vezes você vai fechar um serviço com um cara, não deu no momento, mas no próximo momento dá, e vocês é amigo ainda, né? Você tem parceiros no ramo empresarial? Parceiros mesmo? Muitos. Tenho sócio. Tem? Né? Eu tenho o escritório, mas eu tenho uma empresa também, né, de locação de veículo. Então, a gente faz parcerias. Tem um empresário, um grande amigo meu, Douglas, ele é dono de uma administradora de consórcio, de uma corretora. Então, várias oportunidades, ele conversa comigo, a gente faz, né, parceria, ou às vezes até sociedade em projeto. Então, tem muito. Clientes que antes de serem clientes eram amigos. E legal, aí, isso aí né, cresceram e viram que de fato precisava de uma assessoria, não porque era meu amigo, mas porque precisava. E aí é o sucesso que eu chamo, porque ele respeita o meu trabalho, eu conheço a história dele, a gente cresce juntos. Então, tenho bons amigos que são clientes. Então, sim, né, eu acho que posso considerar que eu fiz bastante amizade. Quando você pega o telefone assim e o cara te liga e fala assim, não, Gui, eu tô com esse problema aqui. Pode ser qualquer problema, aí você conversa com o cara e fala assim, não, rapaz, você me deu uma luz. Ali não rolou dinheiro, rolou uma parceria de... Exatamente. Acho que isso que para muitos empresários falta alguns se abrem comigo porque eu dou essa liberdade, mas é 10 anos de experiência juntos. Sim. Eu acho que essa é uma pegada legal, cara, sabe? Você sabe por que eu me considero privilegiado, José? Porque eu amo advogar, sabe? Eu descobri isso cedo, mas no empresarial eu tenho a oportunidade de aprender fora da advocacia, o mundo do negócio. Na mesa, cara, às vezes o cliente, quando eu entendo o negócio do cliente, quando eu escuto, eu aprendo. Vou te dar um exemplo. Tem um cliente, cara, que é um cara muito querido, muito especial. Sim. Ele virou pra mim e falou uma frase, falou, Guilherme, eu estou arriscando muito, estou investindo muito, mas eu tenho pra mim o seguinte, se eu empatei, eu venci, porque eu aprendi. O que eu não posso é perder. Se eu fiz 1 milhão de janeiro a novembro, em dezembro eu perdi 1 milhão,
Virei janeiro 0-0, eu empatei, eu não perdi. Sim. Porque eu aprendi. Ele tem essa consciência. Ele tem essa consciência. Ele tem. Né? Então são insights, cara, que conversando com empresários, com pessoas que estão vivendo o mundo do empreendedorismo, você aprende muito escutando, cara. Aprende muito. Porque... pode falar uma coisa? Se você aprende uma situação e esquece a lição, você não aprendeu. Exato. Entendeu? Verdade. Então, são lições que faz você ficar mais forte. Sim. Eu tenho essa casca dura aqui porque muita coisa que eu aprendi, cara. Sim. Entendeu? Então, no decorrer dos anos. São 10 anos no mundo. Muito tempo. Muito tempo, sabe? Então, assim... Sucesso, insucesso. Porque o sucesso não é você estar com a conta cheia, mas é as coisas boas que você deixou para as pessoas, sabe? Sim. Pra mim, o sucesso é isso. Sim. Entendeu? O propósito, né? O sucesso porque tem tantas audiências que você ganha que foi um sucesso, não é? Assim, não, que sucesso foi aquela audiência. Sim. Isso é sucesso, cara. Realizações. Isso. Propósito, né? Isso que você falou muito interessante, cara. E ter Deus nas suas decisões. Isso aí é fundamental. É o nosso maior sócio, né? É um maior amigo, né, cara? Amigo, o pai. Sem ele a gente não é nada, não, né, cara? Não entra num projeto sem ele, não, que... Não entra, não. Não vai. Né? Até quando não dá certo... Você já teve algum projeto que nunca deu certo? Você falou assim, não, eu queria tanto aquilo, mas depois você viu e falou assim, não, cara, talvez não seria interessante. O escritório que eu trabalhava, eu amava, que eu comecei Sim. Estágio. Amava. Pra mim era vestir a camisa deles, tatuagem do escritório, se tivesse deixado fazer. E eu enxergo hoje que Deus tinha um propósito pra mim. Amém. Então, graças a ele me induziu pra um outro caminho. Que caminhou, melhor, né? E assim, em fração de segundos a gente se vê e tá em outro lugar, né? Exatamente. Você vê, olha pra trás e fala assim, não, cara, como é que eu tô aqui? Que é isso? É um piscar de olhos. E você não consegue explicar. Não. Quer ver quando tem Deus é quando você não consegue explicar o que aconteceu. Não, é um toque de mágica. Você tipo assim... Ô Guilherme, mas como é que você... Até pra dar mentoria eu não sirvo não, porque... Ô Guilherme, como é que você fez pra chegar aí? Não sei, cara, não Deus. Sei, é Deus. A minha mentoria vai ser Deus, cara. Porque... Aproveitando esse momento aqui, qual que é a mensagem que você deixa pra gente, pras pessoas, né, que vão assistir? O que você tem no seu coração aí? Fala pra mim. Você tá preparado pra isso? Isso aí a gente não tinha combinado. Cara, mas eu penso que eu quero encerrar com essa afirmação, cara, do tanto que Deus representa pra gente. Amém. Dinheiro não é a base, tanto que você vê pessoas, empresários mesmo, que tem um caixa significativo, mas o cara tá depressivo. O cara acha que o trabalho demais também é a saída para os problemas dele, mas na verdade ele tá fugindo né, de um vazio. O tal da conversa é difícil. O tal da conversa é difícil, né? Então, o que nos deixa tranquilo, o que eu acho que faz a gente deitar no travesseiro, cara, o dia pode ter dado certo, pode dar errado, sua empresa pode estar bem, pode estar mal. Você pode estar passando um ótimo momento né, na sua empresa, ou um momento ruim, mas é você ter Deus ali, porque se você deposita nele, né, a fé, de fato que ele pode fazer em fração de segundos, mudar o cenário, você descansa, cara. Sim. E viver no descanso. O que é viver no descanso? É você saber que você vai ter dificuldade, cara. Todo mundo tem o boleto, né? Todo mundo tem. Todo mundo precisa também. Muito, cara. Principalmente você vê o empresário que ele carrega muita responsabilidade com ele, famílias que estão diretamente ligadas a ele, que depende do salário. Cara, ok a responsabilidade, mas você tem que viver no descanso, desfrutar, saber que Deus está ali, que você está fazendo a sua parte, porque eu acredito também no retorno, na lei do retorno. Então, se você está semeando uma empresa forte, uma empresa justa, uma empresa que preocupa com a engrenagem, com todos, cara, acreditando em Deus, crendo que ele é o sócio, não vai dar errado. O dinheiro tem que circular também, né? Exatamente. Não tem como ficar parado. E uma coisa também que você fez lembrar, às vezes o cara não tem nem apetite, né, cara? O cara tem condições de comer um prato maravilhoso, mas ele tá tão desequilibrado ali que ele não come a comida que ele tá no prato. E o que adianta? Não adianta, você entender, né? É bom você comer uma comida, sensação, né? Dormir bem.
Exatamente. E fazer exercício. Eu tô voltando a fazer exercício, cara. Uai, eu tô vendo, tá no suco aí. Você vai voltar também? Vendo. Vou voltar pesado. Agora, pedalar, malhar, vou... Cuidar da mente, do corpo, né, cara? Eu tinha enjoado, cara. Nossa. Mas você sempre gostou de academia? Sempre gostei de pedalar, de academia. Sempre gostei. Eu fiquei... Sabe quando você enjoa do negócio? Você... Sei lá, cara. Você não tem prazer em ir. Aí eu tô voltando agora. Oh, isso é bom. Isso é muito bom. Isso é bom, velho. Eu acho que é o equilíbrio, né? Da mente e do corpo. Né? A menina tem que estar... É quanto tempo que você dá marketing? Tem o quê? Já uns 6 meses, Bia? 6, 7 meses? 6 meses. Ela já tinha uma agência. Sim. Ela trabalhava numa agência, mas os destaques a gente percebe rápido, né? Aí eu já dei um jeito de trazer ela pra você. Pra mim. E tá dando pra acompanhar ele, que a vida dela é louca, né? De manhã, de tarde, de noite, tá movimentando. Aí chega primeiro que você chega mais atrasadinho. A gente tenta, né, Bia? Os bastidores. Mas é muito bom. Graças a Deus. Pessoal, então fica com esse episódio. Foi um episódio muito gostoso, né, Gui? Muito, cara. Que muito privilégio, gostoso, viu? Né? Que bom, cara. Todo sucesso do mundo. Não, você obrigado. É um cara incrível. A pegada nossa é essa, Gui. É mostrar talentos igual você. Com 28 anos, ser um exemplo para muita gente e você é referência. Obrigado. Que 10 anos você vai ser mais referência ainda. Obrigado, cara. Tá bom? Te agradeço. Valeu mesmo. Tornou aqui um ambiente leve. Tava um pouco nervoso, confesso. Mas você é um cara iluminado também. A boca tava seca, o copo já esvaziou. Deu a hora certinha. Mas deu tudo certo. Muito obrigado. Mas eu falar com você uma coisa que eu nunca falei aqui. A gente consegue ver quando as pessoas são doces. Você é uma pessoa doce, cara. Uma pessoa, coração bom. Acho que isso faz toda a diferença também, viu? Obrigado. Semblante feliz. Isso incomoda muita gente, mas vamos deixar isso pra lá. Deus abençoe, cara. Amém, cara. Gente, obrigado. fica com esse episódio. E quiser procurar o trabalho do Dr. Guilherme, fala aí o seu e-mail. Só Guilherme, por favor. Só Guilherme. Ou Gui, fico mais à vontade. Bom, pessoal, pode entrar em contato. Eu vou deixar também, tá? Vou deixar o link do seu... Isso, né? O meu Instagram. Nosso telefone lá, o comercial, 319. Pode falar o contato, pode, né? Isso é doido, né? 9212-6411. O meu Instagram eu vou deixar com você. Eu mudei Agora tem um negócio que você não pode deixar o underline, não. Mudou. Aí eu mudei há pouco tempo. Acho que é Guilherme Machado GM. Não, é isso. Guilherme Machado GM. Isso. Pode me seguir no Instagram lá também. Então tá, gente. Deus abençoe. Fica com esse episódio. Valeu. Valeu.